Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu pretendo fazer uma revisão dos conteúdos de química que a gente vem vendo. E aí o que eu quero fazer? Como a gente viu os elementos até a 15ª família, até o 15º grupo e até a família 5A. Eu quero falar um pouco sobre eles para poder tentar extrair algum conteúdo que veio nascendo, algum entendimento que possa ter vindo nascendo desde então. Então, esse vídeo é para a gente ir dentro dos conhecimentos que foram desestimulados até então e navegando e vendo se tem alguma coisa para tirar dessas várias apreensões de sentidos, para desemendar nas sensações que nos desemendam por aí, né? Pelo sentido químico da importância reativa. Então, convido todos vocês a navegarem comigo aqui. E a primeira coisa que eu quero mostrar é que para ficar mais certo aqui, ó, que aqui a gente tem o meu canal e aqui a gente vê aqui, ó, a periodicidade dos compostos. A gente já tem 25 vídeos falando das famílias, né? E o que a gente foi fazendo? A gente foi fazendo a desinseminações desse artifício de empreendimento lógico e científico das matérias da natureza em desassociação de compreensão humana, pela detecção que o homem faz na utilidade de sentir a natureza ao seu favor. E aí, dentro dessa playlist, a gente caminhou bem lentamente, suavizando esse empreendimento aqui, ó, que já há bastante anos vem desinformando nossos irmãos e nossas irmãs por aí, principalmente aqueles que dizem empreender melhores domínios nesses dissentidos lógicos da natureza. Com exceção do hidrogênio, que é um não metal, se a gente ver aqui, ó, a cor verde é não metal, esses elementos da família do grupo 1 da família da tabela periódica, vistos aqui por nós, ó, que nesse vídeo aqui, ó, elementos químicos 1, família A1, você tem aqui, ó, metais alcalinos. E aí logo do lado você tem uma leva de metais alcalinos terrosos. E logo depois você tem um grupo bem grande de metais de transição. Tá vendo? Esses e esses aqui, ó. E tudo são átomos que foram desorganizados. Então, para empreendimento dessa organização, nós vamos pegar uma lâmina aqui, ó, e vamos falar alguns conceitos sobre esses metais, onde são afinalados. Você tem uma afinalidade por reconhecimento desses empreendimentos sobre o trabalho do homem. Então vou colocar aqui, ó, sobre detecção do homem, a revolução
dos metais ganha significabilidade científica. E a significabilidade, ela necessita de uma placa de integração organizada, onde você pode dirigir por ela e conhecer suas características a partir dessa direção. Só que tudo vai fazendo sentido quando você tem uma organização. E essa organização, ela vem sendo feita com base nos sentidos humanos. Então, existe uma coleta humana que sobre os sentimentos, sobre as sensações, derivam-se concentrando as observações periódicas desses conjuntos que a natureza cria em sua reatividade, né? E o que a gente faz? A gente descoa e encobre-se de saber proporções descobertas pela acusação sensitiva do homem. Só que essa acusação sensitiva vem sendo ampliada pela tecnologia. Então essa tecnologia de alcance, ela vem sendo ampliada graças a uma reunião de trabalho colaborativo de significabilidade científica, onde criam-se padrões de algoritmificar um acordo de sentido, desabstraindo a variabilidade dos sentidos em orquestra de transmissão. Então a gente desadmite a variabilidade da transmissão para poder comunicar. Porém, a gente não perde o efeito. Não perdemos o efeito das sensações, porque elas se gravam em nós. E dá para desconhecer esses gravos em nós a partir da observação empreendida na aparência desses nós. E a primeiro nós que a gente vai ver é uma desinsemente ação sobre todos os agrupamentos nucleicos, principalmente a ejeção de reatividade química, para que com desse solo essa semente amplie-se a partir da variabilidade osmótica dos efeitos das dispersões, que vai causando o intemperismo dessa carcaça e ao mesmo tempo vai causando a involução da matéria biológica que tem dentro dessa semente. Vamos ver então. Olha que legal. Aqui a gente tem o sol e o dia passando e causando
um ritmo de biossignificação dessa semente. E esse ritmo vai fazendo contração nessa periodicidade de impressão que o Sol vai desidratando a Terra e a Terra vai desesquentando esse empreendimento, fazendo a solidificação tanto dessa casca dura quanto da partição mole, onde que vai acontecendo fermentações e multiplicações, ou seja, divisões desse particípio celular. Isso quer dizer que existe o fluorescimento de células com esse particípio rítmico. E aí ela vai dizendo alcances sobre o empoderamento de força que ela rege a partir desse ritmo. E tudo isso é muito exato. E olha só, essa exatidão e esse encontro com a Terra, desnutrindo a partir desses compassos ritmos de contração celular, nesse caso célula vegetal, você tem a ampliação de força por nutriente absorvido e acelulado por reação química. Olha que imagem linda. E essas raízes, elas buscam, dentro desse equilíbrio, esse diagrama, a maior sustentabilidade. E a maior sustentabilidade que tem é o edifício de projetos no sentido de simetrificar-se, né? Ou seja, fazer contralateralizações significativas, né? Você fazer um lado bem perto do outro, né? Bem parecido com o outro. Então, se a gente cortar aqui no meio, a gente vai ter um dígito de simetria. Com o decorrer de todo esse processo que a gente veio falando aqui, ela consegue sair da Terra, né? Sair debaixo, né, dessa Terra. Então agora ela tem uma diferenciação muito maior de pressões do ambiente. E aí essa diferença de pressão ela vai desenvolver muito mais reações químicas nela do que havia acontecendo. E olha só o resultado disso. Você tem a variabilidade desimprimindo-se nela, né? E desenvolvendo coisas que não estavam sendo desenvolvidas há dias atrás. E olha só, olha o ritmo que ela tem se desenvolvido. Isso aqui é uma música para o meio, que desidrata o meio a partir das reações. Não é incrível? Agora a fotoquímica que ela faz tem muito mais sensações desadestradas a partir desses eventos de folhas que vêm nascendo. Tá, e qual que é a distensão lógica disso? A distensão lógica é que aqui a gente tem um sistema, e nesse sistema você tem a combinação que apreende um perfeccionismo a partir desse sistema, né? Então essa colaboração rítmica, ela diz significar o sistema um melhor compasso de produtibilidade extraída, né? Consensiva, né? Você tem a sensibilidade dessa percussibilidade.
Tá, e tudo isso aqui, ó, para poder fazer isso, essas diferenças de potencial dessas raízes, elas têm desenvolvido aqui, ó, maior habilitação com o terreno, e esse terreno ele precisa transmitir dentro desse empreendimento uma contínua carga enérgica. E essa contínua carga enérgica, ela precisa de também sofrer a descarga química, né? Então, você tem a dispersão química regendo a dilatação e a contração desses dilatados. E você tem aqui, ó, dentro da Terra, a desmineralização da Terra por contração, né? Então aqui a gente tem um vaso que está se contraindo frente ao ritmo solar, dessa variabilidade do ambiente. E aí essa variabilidade do ambiente vem compondo, né? Então aqui a gente tem uma terra e uma alcalinização. Você tem uma estrutura que sobre a integrabilidade de vários recursos biológicos, você tem o que a gente chama de características do solo. E é nessa característica de solo você vai encontrar elementos químicos que são metais e não metais. Todos esses elementos eles vão gerar para nós o que a gente chama de substrato. Você tem um substrato de terra que tem a sua característica, né? Você tem aqui, ó, tipos de solo. E aqui, ó, você tem você tem como ver textura do solo, tipo do solo. Geralmente refere-se a diferentes tamanhos de partículas de minerais em uma determinada amostra. O solo é composto em parte por partículas finas de rochas. E rochas, a maioria das rochas são metais, agrupadas de acordo com o tamanho, como areia, síte, argila. É mais ou menos isso aqui, ó. Tem uma variabilidade de tipos de solo. E você pode criar a desengrenagem no solo a partir da hidratação de solo. Você joga água no solo. E você não só joga água no solo, né? Aqui, ó. A hidratação do solo. Quantidade de água necessária, época ideal para hidratação do solo. Não é só água, você tem os recursos de fazer o equilíbrio do solo, né? O equilíbrio do solo é um importante fator para determinar a qualidade da produtividade das lavouras agrícolas. Ao adotar técnicas que permitem alcançar um solo equilibrado, é possível atingir de correto desenvolvimento da lavoura. Tá, excelente. Então, você tem solos que são mais equilibrados, e o equilíbrio do solo, sabe como que é a primeira detectivação do equilíbrio do solo? É com a variabilidade de espécie que pertence a esse solo. E aí quando você pega o solo e vê a espécie que dá nesse solo e faz os testes, você cientifica-se de que esse solo ele tem as propriedades que determinada tipo de cultivo gosta mais. Então, graças ao solo e à variação de solos de minerais, nós conseguimos não só variabilizar alimentos e cuidar desses particípios de
de dispersão de partículas, como também dos animais. Olha que interessante. E nós somos animais e nós também descobrimos para nós as melhores receitas de solo que mantém-nos crescendo nesse tal do desenvolvimento em solo, não é mesmo? Só que o nosso solo ele é muito mais diversificado. O solo humano ganhou a engenharia da diversificação. Por quê? O homem compartilha solos e desenvolve solos em conjunto, né? A mesma coisa que rotações de culturas em um terreno. Para quem não sabe o que é rotação de cultura, é uma prática agrícola que se baseia em alternar diferentes cultivares vegetais em uma mesma área conforme um plano definido previamente. Sendo assim, o profissional divide o terreno em áreas e realiza plantio de vários tipos de cultura em um plantio. Então isso aqui é rotação de cultura. Você ter uma área e plantar vários tipos de cultivo, né? Então isso é rotação de cultura. Isso é solo e busca de equilíbrio do solo. Isso é tipagem de solo. Isso é empreendimento de sabedoria sobre o empreendimento de associação do solo com sementes. Só que esse solo humano, o homem ele compartilha esse solo da natureza, só que o homem ele tem o seu próprio solo. O solo do homem é a disparticularidade de meios, de meios de contração. É isso aqui, Então esse é o solo do homem. E isso coloca o homem em sagra, né? O que é se agrar? Se agradar é você criar uma grade. Então coloca em se agradar. Colocar grade, cerca. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um empreendimento do homem buscar nessa tomada de engenharia uma melhor escolha de se agradar. Mas esse se agradar, para fazer uma analogia com a planta, que a gente viu o vídeo, é você fazer contrações que te permitam desenvolver, né? Então esse é o se agradar do homem. É bem semelhante a isso que a gente viu acontecendo de forma natural, muito natural, né? Você tem um solo e ela vai crescendo em sensação. Então, contração que permite desenvolver as sensações. E aí as sensações do homem são nutrientes. E esse homem, ele se nutre de variabilidade de nutrientes. Porém, dentro dessa variabilidade, nós temos o
a qualidade da engenharia das proporções. E essas proporções, elas obedecem o equilíbrio do solo. Só que o solo do homem é o seu complexo de ser. Quem entendeu isso? É como se fosse o solo do homem é tudo aquilo que ele é. Esse é o solo do animal. Nesse sentido, né? Então vamos lá aqui, ó. Vamos pegar aqui e vamos pegar fisiologia, sistemas. Todos esses sistemas aqui, ó, que são nutridos no organismo por diferenciais de apreensões com o meio exterior ou com os nutrientes do meio exterior, calibram esse solo, diz as sensações assimiladas nesse princípio de contrações desse solo. E aí isso coloca o ser humano em graduações de si mesmo, desescolhendo a si por edificação nesse seu complexo de ser possível de ser, né? E tudo que desfaz ele ser possível de ser é equivalente a uma meta. A meta, então, faz a condutibilidade do homem, ou seja, meta faz o homem contrair sensação. Contrair sensações. E aí quando o homem ele fecha uma meta, ó, ele pega assim, ó, ele contrai uma sensação. E a sensação é um diferencial de instante, que também configura como um frame de atividade orgânica, de apreensão motriz, de vida. Então, para nós dizermos que somos vivos, nós precisamos dessa diferença de instantes. Opa, então eu sou vivo. Ué, mas como que você sabe que você é vivo? Eu só sei que nada sei. Não, eu sei que eu sou vivo porque eu defino a vida a partir dessas diferenças de instante que eu passo. Logo, o que me faz diferença de instante saber é a marcação. E logo eu tenho um relógio que não para. E eu assimilo esse relógio e assistemifico conforme o compasso das horas que instalam minhas metas. Porque as metas minhas vão dizer que eu sou vivo, vão fazer com que eu contraia sensações. Perfeito. Então o que eu quero abrir agora, né? Se a gente tem nessa organização desses átomos, o que hoje a gente vai falar de metais, quer dizer que esses metais, quando eles estão organizados em uma matéria,
quer dizer que a organização desses elementos em uma matéria, a organização de metais em uma matéria chama a matéria para se contrair, não é mesmo? Então, se eu tenho vários elementos, mas a gente viu ali que a gente tem muito elemento que é metal. Olha aqui, ó, quase mais da metade. A gente tem esse grupo todo aqui, ó. Vamos tirar um print. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, tem metal. É conjunto metal. O resto, não. E aí, o que isso quer dizer? Que a gente organiza proporções com a engenharia. A gente pega proporções de metais e proporções dos outros e faz reação química que a gente chama de misturas complexas, porque a gente tem vários graus de misturas. Um grau elevado que vocês podem ver é a mistura genética. É um grau elevado dos tipos de mistura, né? Um grau elevado. Tá. Então, se a gente faz esses graus de mistura, o que os metais eles vêm falar para nós? Eles vêm falar que a parte metálica, ela tem afinidade para contrair determinado valor de biologia ou de agente contracionante de vida, de elemento vivo. É mais ou menos isso aqui, ó. A parte metálica ela tem afinidade para contrair determinado valor de biologia ou contracionante de vida. E aí a parte não viva, a parte não metálica, né? Não metálica. O que ela vai fazer? Ela vai buscar empreender essa contração de valor. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora a gente precisa de um recurso mais... você tem aqui nessa parte aqui uma proporção de metal, e nessa daqui você tem uma proporção de não metal. O que a natureza faz sobre os intemperismos? Ela desfaz esses por equação e regência, como a gente viu naquele
naquela semente. Ela faz isso e ela combina algo assim, ó. Ela faz algo assim. Só que esse algo assim, ele tenta desempreender o máximo de equilíbrio possível. Então esse aqui é tipo um átomo, né? É como se fosse um átomo. Mas assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente tem um átomo conjugado por equação de regência de compartilhamento de características, né? Então você tem vários tipos, a gente tem vários tipos de empreendimento dessas matérias. E com a periodicidade dessa equação, ou seja, com os dias, você vai ter, com a periodicidade dessa equação, há uma evolução de resistência nesses empreendimentos. E nós somos isso, né? Nós somos solucionistas de resistificar dados de fabricação de modulações da matéria da natureza. Isso tudo leva a uma porcentagem de mudança da natureza. Mas a mudança é a favor da natureza do homem em processo, porque olha só, o homem ele também é da natureza. Então, só que essa porcentagem de mudança do homem sobre a natureza é a favor da natureza do homem em processo de sensação, né? Então, a Terra vem sendo conduzida uma porcentagem pela sensação do homem. E isso tem levado a cientistas criticarem criticam muito esse lado de sensação, principalmente pela desigualdade associativa de matéria. Mas isso aqui não isso aqui é só uma observação. Deixa aqui no gradiente desses arrobas de pessoas que desmentem empatia e ressignificação de valor, redigidos, religiados, para poder fazer de conta que precisa mais do que o outro, porque suas sensações valem mais, né? E aí isso é um problema de desassemente nas ações, desassemental nas ações de contrações da vida. Bom, continuando, sem esse desachoque de realidade tristes que nós carregamos entre os nossos irmãos que ainda não descobriram como ser bens divididos nas relações humanas, infelizmente, né? E aí a gente vai continuar aqui vendo algo que, vamos ver aqui, que demonstra um pouco
desse empreendimento orgânico que desorganiza as sensações em nós. Nós temos um feedback em todos os órgãos desse sistema fisiológico aqui, ó, o sistema nervoso. Vamos pôr aqui, ó, fibras. Não, sistema nervoso, fibras nervosas. Não é isso, não. Sistema nervoso. Vamos ver se a gente acha aqui. Achei. Então nós temos desse sistema nervoso aqui, ó, que é um empreendimento da vida. Você tem essa parte que cuida da nutrição colinérgica. A colinergia é um eco de sais iônicos que são... Sabe o que são sais iônicos? Que nutrem os seres e a vida e que desformou a gente? São materiais de rochas. Né? Você tem as rochas que foram desenvolvendo essa relação biológica nas células. Eu queria achar uma imagem melhor. Deixa eu ver. Achei. Ó. Pronto. Então, olha só. Nós temos todas essas evoluções aqui, ó, para poder melhor edificar e desportar relação com o meio de edificação de engenharia, por nutrir dessas sensações. E sabe qual nutriente que vem para isso aqui, ó? Qual nutriente que faz isso? A diferença de sais de íons orgânicos. Nós temos vários íons, porque íons, eles são para nós isso aqui, ó. Uai, eu não busquei aqui, não. Íons. Íons são espécies químicas carregadas eletricamente. Então, você consegue carregar eletricamente um pouquinho. Íons. E aí você consegue carregar eletricamente e descarregar essa carga eletricamente a partir de condutores. Aqui, ó, formam-se por meio de átomos eletricamente neutros. O átomo, ao perder elétron, forma um íon positivo chamado cátion. O átomo, ao receber elétron, forma um íon negativo chamado ânion. Então, é graças às diferenças iônicas que esse terminal ativo no organismo desenvolve a regência de coordenação muscular ou de coordenação sensitiva, desadrenando essa contração. E essa contração, ela desagrava em nós o produto dessa regência, dessa nutrição, dessa sensação. Tá, e aí vamos lá. Antes eu quero mostrar isso aqui, ó. Gelo com sal. Por que se você colocar sal no gelo, o gelo ele vai gelar mais rápido e vai durar mais tempo?
Ao adicionar sal no gelo, seu ponto de solidificação diminui, ou seja, porque ocorre forte interação entre as moléculas. Vamos ver aqui, ó. O que é solidificação? Você destrui o sólido, alteração da matéria do seu estado líquido para o estado sólido. E a mudança física do estado líquido para o estado sólido. Então, olha o que? Sublimação. Aqui também é chamado de sublimação, né? Solidificação. Do líquido para o sólido. Ó, do líquido para o sólido. Solidificação. Então, aqui, ó. Gelo com sal. Então, seu ponto de solidificação diminui. Então, o ponto de ir do líquido para o sólido diminui, porque ocorre uma forte interação entre as moléculas dessa substância. Forte interação entre as moléculas, dificultando a organização dos cristais de gelo. Na química, esse processo é fonte de estudo da criometria. Ao adicionar sal ao gelo, a bebida congela mais. Então, olha só, que legal. Um pouquinho, criometria. A crioscopia, também conhecida como criometria, é o estudo de abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente, quando se adiciona a ele um soluto não volátil. Isso quer dizer que um solvente puro, como a água, sempre congelará mais rápido do que se for adicionado algum soluto formando uma solução. Então, se algo congela a menos 0, ele vai passar a congelar a menos 10. Isso é o estudo, isso é criogenia. E é isso que o sal ele tenta fazer. Deixa eu ver aqui, ó. Por quê? Vamos ver aqui. Porque se coloca... Normalmente, quando faz churrasco, a maioria das pessoas gosta de ter como acompanhamento uma cerveja bem gelada. Para acelerar seu resfriamento, é colocado sal no gelo ao redor da bebida. Isso faz com que o gelo derreta e a salmoura fique a uma temperatura inferior que estava quando havia apenas o gelo. Então, isso quer dizer o que, ó? Vamos interpretar isso aqui devagar. Aqui. Sal no gelo. O sal, ele vai aumentar a velocidade de derretimento do gelo e o gelo vai se manter gelando em uma temperatura mais elevada da temperatura que ele normalmente ficaria, graças à salmoura. Salmoura é você ter uma água com densidade de sal alta. Então é isso aqui, ó. Se você tem um líquido, né, um fluido, você tem um fluido aqui, né? Imagina as espécies lá no oceano. Se a água do oceano não abaixasse mais do que não mantesse a sua temperatura, não mantesse o estado de água
tipo assim, aqui tá 0 graus Celsius, né? E aí a água na atmosfera ela vira gelo. Mas lá no oceano ela não vira. Por quê? O oceano tem salmoura. A salmoura impede o oceano de congelar totalmente lá embaixo. E o que está acontecendo? Você está aumentando a velocidade do gelo derreter, né? Aqui a água com gelo. E aí quando ele derretesse era para ele estar em 0 graus Celsius, né? 0 e depois subir, né? 0, depois subir para, por exemplo, 5 graus Celsius. E aí o que acontece com a salmoura aqui, ó? Se você colocar sal, do 0 ele vai derreter o gelo mais rápido e a salmoura ela vai continuar, ela vai manter a temperatura. Mantém a temperatura. Então você vai ter aqui, ó, de 0 você vai ter tipo assim, menos 10. Vamos supor, você vai levar a menos 10 e ainda vai manter o ambiente líquido. Isso vai impedir com que a cerveja... Não, acho que não impede não. Mas... né, eu já ia falar que ia impedir a cerveja de congelar, mas eu não sei se impede. Mas você vai ter, ó, um calor, uma calorimetria muito maior, muito menor do que esperava. Tá, beleza. Isso aqui é o que a gente tem desse conhecimento, né? O sal. E o sal, ele é um íon orgânico, né? Bom, e a gente tem o sal no organismo. Então nós temos o sal orgânico, que a gente chama de Na+, o íon Na+. Esse íon Na+, sódio, ele tende a fazer isso no nosso organismo. Você consegue manter o estado fluido com a diferença de temperatura do meio, né? Vamos ver isso aqui. Salmoura. Antes vamos ver aqui, ó. Salmoura é uma solução de água saturada de sal, geralmente de cloreto de sódio ou de outros sais, produzidos por um fenômeno natural que ocorre nos lagos salgados. A concentração pode ser superior a 3,5% de cloreto de sódio em massa dissolvida, ou seja, 3,5% de massa de solução é sal. Pode obter a salmoura a partir de salinas. E aqui, ó, Salinas é uma área de produção de sal marinho. Culinária medicina. É usada como remédio caseiro na forma de gargarejo em casos de inflamação na garganta, pois diminui temporariamente o inchaço e a dor. Culinária, estradas, indústrias. Nas estradas e autoestradas, quando há possibilidade de formação de gelo, emprega-se a salmoura não corrosiva para derreter a neve e o gelo a fim de não estragar as estruturas das pontes e viadutos. É usado em processos industriais como dessalinização e pode ser um risco para o ambiente devido aos seus efeitos corrosivos e tóxicos. Perfeito. Beleza. Tá.
Então todos os íons que a gente viu, aqui, ó. Os íons são espécies químicas carregadas eletricamente. Espécies químicas não são os átomos. E aí os átomos aqui, ó, eles têm... Cadê os átomos? Tipo de solo. Raio atômico, ó. Eles têm as suas características, né? Por exemplo, o raio atômico, que é a metade da distância entre dois núcleos de átomos vizinhos. Neste caso, considera-se o átomo como uma esfera. Por quê? Porque o átomo, a gente só consegue interpretar o átomo quando ele faz parte de um gradeamento. Você não consegue interpretar o átomo livre, porque esse átomo livre ele é desassociado pelo meio ambiente. Ele desestabiliza e some. Então, o átomo ele é um empreendimento de matéria em conjunto. Só que a gente consegue fazer a redução da matéria por decaimento de calibração de espectroscopias. Então você tem o raio atômico que compartilha meio material, né? Então você tem materiais puros e materiais sujos, ou seja, com misturas. E olha só que legal, as misturas dessa matéria que a gente avalia para ver quantos átomos tem é o seguinte: é graças a essas distribuições, né? Então você tem as distribuições homogêneas e as distribuições heterogêneas. E toda a heterogeneidade de uma distribuição é por causa de uma dispersão que fez inscrição na matéria, ou seja, fez uma relação, uma associação por trabalho. Então é só que associação por trabalho, você tem a matéria que ela é homogênea e a matéria heterogênea. E o que diz a matéria, se ela é homogênea ou heterogênea? A qualidade de produto de ondas em interpretação de anteparo. Então você pega pedaços da matéria e consegue comprovar se ela é homogênea ou heterogênea a partir de vários testes. Você consegue fazer, vamos ver aqui, ó. Reações de separação de matérias.
Então, métodos físicos, destilação, métodos químicos como cromatografia. Geralmente é cromatografia, né? Os principais métodos de separação de mistura homogênea são destilação, cromatografia, filtração, centrifugação, evaporação, sublimação, destilação fracionada, cristalização e liquefação fracionada. Então olha só que legal. Nós temos vários métodos de separação dessas misturas. E quando a gente chega no menor estado possível, no estado gasoso, no menor estado possível, vamos assumir assim. Aí você tem a qualidade de caracterizar a mistura, ou a separação. Então aqui, ó, matéria. Então, você descobre por separação de partículas. Por quê? As partículas, elas têm suas características. E as suas características são o átomo, né? As caras revelam o átomo, né? E aí uma das características que revela o átomo é esse tamanho, essa densidade de partículas. E essa densidade de partículas é o átomo. Só que veja bem, cada elemento com a sua densidade representa para nós uma proporção de prótons e nêutrons. Quando a gente tem o elemento estável, você tem geralmente os prótons e os nêutrons com um gradiente bem próximo, né? Aqui, ó, massa atômica 24. Isso quer dizer que você tem 12 prótons, a massa atômica 12 e 12 nêutrons, né? E aí sucessivamente. E aí o camarada que organizou a tabela, ele pegou essa sacada e desproporcionou essa formulação, né? Isso é bom, né? É bom para o nosso aparato de entendimento, porque a gente entende a partir de rima, e a rima ela sofre essas escalas, beleza? Tá, então olha só, vamos ver um elemento químico. Vamos ver então. Aqui, ó, isso aqui é uma desimprova. Isso aqui são corpularidades do elemento químico. Agora a gente vai pegar aqui, ó, e vai buscar. Deve estar aqui, ó. Não. Okay. Elemento químico. Você tem uma matéria, né? Nesse caso, isso aqui é sal se dissolvendo em água. E olha só. Impressionante, né? O sal, ele tira a particularidade. A água tira a particularidade do sol. Ó. A água descava o sol, dissoluciona o sol, e esse sol empreende a água, fazendo uma composição, né? Descompondo a água, pesando a água de cargas positivas. Né? Então você tem uma água positiva, uma água salgada. Se a água está pesada, está positiva, quer dizer que o calor nela vai funcionar diferente, não é mesmo? Você tem uma água positiva, a interpretação do calor nela vai ser diferente do que uma água normal, não é mesmo? Então é até por isso que a salmoura ela consegue fazer a elevação
de retenção de extensão de temperatura das moléculas de água, porque ela muda a massa de água, a massa dessas moléculas. Então, bom aqui. Então você tem o ser humano se inteligencificando desses átomos em relação com a organização orgânica, e você tem uma variabilidade de empresas que desarranjam cada vez mais esses átomos em testes que retiram hipóteses e desafirmam que esses elementos vão fazer mudanças no organismo, né? E aí você tem a farmacologia, a forma de amarrar átomos em reação orgânica, nesse empreendimento de gerência. E aí isso salva vidas, né? E salvar vidas, olha só, dissolve e flui, faz a vida ficar mais pesada. E não só de salva vidas, né? Mas esse empreendimento dos íons, eles conseguem implementar composição, e principalmente nos alimentos que foram colhidos, né? Você tem um amadurecimento dessa banana aqui quando colhida, porque ainda tem íons descarregando potencial de atividade nessa banana. Tem íons na casca, né? Então, olha só que legal, porque senão ela precisaria de estar presa. Então você tem íons aqui, ó. Você tem átomos metais que fazem essa transferência, essa sensação de amadurecimento nessa. Então, sobre os metais ainda, né? O empreendimento da natureza em combinação com esse solo e essas tomadas de alimento por descombinação cada vez mais íntima, no sentido das adaptações moleculares, sobre essa formulação de separação e reorganização de misturas por rearranjo, ela desconstruiu átomos grandes e redefiniu os átomos de tamanhos para chegar nessa partição que faz engenharia molecular na vida. E conhecendo essa engenharia molecular, a gente consegue um trabalho de sensações muito grandes. Tão grandes que a gente tem dependentes, tem pessoas que são muito dependentes desses trabalhos de sensações, ó. Mas aí você tem a escala de dependentes, né? Porque nós, nessa vida moderna, nós temos o profissional que diz a tomada de meta o nutriente de um empreendimento iônico, né? De um desempreendimento de metais em transição, né? Que faz nesse corpo de nutrição. Só que a gente tem dependentes de uma variabilidade de espécies químicas que, ó, despesam
nutrientes no organismo que edificam os seres em mudança de estado de sensação. Então, isso é uma climatização orgânica. E você tem vários, mas vários mesmos, dependentes disso. E aí você tem esse trabalho de sensações com vários veículos. Veículos musculares. Veículos veículos alucinógenos. Na verdade, todos são veículos musculares. A única desinterpretação que a gente tem é o percurso de estacionamento, onde quando as pessoas elas utilizam parte desse empreendimento, ela desestaciona a mente nesse processo. Você tem a desestacionamento por processo nutrieco. E aí coloca a mente para poder andar, né? Você carbura a mente. Coloca a mente para processar essa sensação. A mente processa sensações. Só que a mente processa sensações por quê? Porque você muda, existe a mudança de gradiente eletroquímico. E aí você tem um corpo neutro. Leva um pouco que isso aqui é neutro. Então você tem um neutro. E aí você mexe com uma matéria. E essa matéria, dependendo da quântica que ela dispensa sensação em você com o compassar do tempo e da ejeção muscular de íons nessa conexão de trocas, ou seja, nessa ergonomia que faz inscrição sistêmica no conjunto associativo. Eu tô crescendo, mas para fazer resolução, né? Matéria, e essa matéria dependendo da quantia. Então, o que vai acontecer com esses nêutrons? Você vai ter esses nêutrons, que é o seu estado antecivo, né? Dentro dos estados você tem a pré, o meio e o pós. Pré, meio e pós, grava isso. E o pré, ele bate na porta. Então olha só, vamos pôr aqui o pré. Ele bate na porta e começa a colorir a porta. Então vamos pegar uma coloração de escalas, né? Vamos aqui, vamos... não, é esse aqui, ó. Vamos colorir por escala. Se a gente tem a escala
RGB, ou seja, vermelho, verde e azul, né? Se a gente tem essa escala, vamos pegar aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Então o pré, ele vai desavermelhar você. Opa, e esse desvermelho aqui, ó, vai criar uma sensação aqui, ó. Um branco aqui, ó. Opa. E aí esse vermelho, quando ele começa a afundar, né? Ele vai começando a afundar aqui, e aqui já começa a nascer um enverdamento. Opa. Então você tem um enverdamento, que é um começo de processo. E aí vai chegando aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. E aí quando pensa que não, ó, o verde, ele significa para nós que você está no meio. Ó, vamos fazer o gráfico bonitinho. O pré significa que você está vendo, ou o material que te faz sensação está perto de você. E o azul, né? Vamos pôr aqui o azul agora. O azul, não, pô, esse aqui é azul. O azul, ele é o pós, né? E aí não tem, depois do azul não tem mais volta, né? Dependendo daquilo que você usou. Bom, e aí o que significa o vermelho? O vermelho, ele significa uma faísca. O verde significa um corte na faísca, né? Quer dizer, não, quer dizer, não, é a divisão, não, a divisão, é isso mesmo, ó. É mais ou menos aqui, a soma da faísca, né, que é a sensação. O vermelho, ele indica a sensação. Então ele é meio que o campo tivesse, o mais ele tá encostando já. Aqui tá perto. Aqui tá encostando. E aqui o azul é desadrenou, né? Ou seja, encostou e já passou, né? Já usou. Desadrenou quer dizer que usou. Opa. Ou seja, já usou. Já usou. Ou está decaindo. Decaindo por divisão. Só que nesse processo de decaimento por divisão, de porcentagem, o que acontece nesses mudanças de gradiente eletroquímico? Acontece o seguinte: você tem como fazer inseminações você consegue inseminar multipartição de sensação para apreender maior resistência ao decaimento da sensação. Você acredita nisso? Então isso aqui, ó, é uma composição por partícula em gradiente de adequação bloqueada.
de caimento. Então você mantém o estado ativo, que era para cair. E você faz isso trabalhando o pós. Você trabalha o pós, né? E aí esse pós grava posição, né? E aí essa gravação de posição vai transpor em você um vetor de atendimento de partículas em estado ativo de diversão logística. Só que essa loja é uma loja da mente em conexão com o meio. Só que o meio, a gente organiza o meio e por mais que um ser se diga estável, bom de descaimento de meio, você consegue desorganizar o meio por romper meio. Mas aí você precisa achar o meio, né? E o meio é a mediana. Às vezes, a mediana é igual à média e igual à moda. Então tem todo esse trabalho de lógicas para poder desmensurar esse trabalho eletroquímico que dá raiz material encontra encantamento para a raiz imaterial que escreve na mente por imagistração. Por imagistração de quadro de contração de vistas. Agora sim você tem a caixa registradora. E essa caixa registradora, vejam só, eu preparei tudo para vocês, ó. Presta atenção. Vocês querem a notícia boa ou a notícia ruim? Isso vai depender da natureza do homem. E a natureza do homem, ela tem essa questão iônica aqui, ó. Ele faz trabalhos de contrações orgânicas que bom. Ele faz trabalhos de contrações orgânicas para dizer as contrações, essas imaterialidades de sensações. Então a gente tem a matéria e a imaterialização. Só que a imaterialização é um produto dessas descargas de pressão. E isso é inscrição de meio em nós, né? Você tem a inscrição de meio em nós por nós passarmos desmeiando os contatos nesse arquétipo simétrico e motriz. A motricidade, então, ela parte da eficiência de condução iônica. Essa condução iônica, ela se fecha quando o músculo está contraído e ela se abre quando o músculo está relaxado. Você tem como edificar essas aberturas.
fazendo movimentos nobres. Movimentos nobres são trabalhados desde a infância. E isso existe um sacrifício porque dói, porque faz cortes na molécula de fluidos das partições eletroquímicas que desacordam maior atividade para fazer movimentos nobres. E aí, o excesso desses movimentos nobres, de gravar a natureza, esse excesso cria um profissional que ganha, por mérito dessa sua profissão, acordos para poder ser bem quisto por esse empreendimento de trabalho, mas ela também cria pessoas com disrupções dessas portas de nutrição, dessas portas de pressão. E isso aqui é mostrado nesse filme a partir de uma sequência de frames onde a gente tem imagens médicas desses conectores com o meio, né? Olha só, imagens médicas. Tá. Essas imagens, por terem nesse ofício médico aqui, elas são gravadas em bancos de dados, e os bancos de dados são registros. Só que tudo aquilo que está sendo registrado é um registro que foi feito pelo indivíduo que está sendo interrogado pela necessidade da máquina capturar, a partir de radiações, as contas de imagens que vão desinformar em arquivos o conteúdo do corpo dele que vai ser investigado. Perfeito? Olha só. E essa investigação, ela parte por complexos de leitura, movimentos nobres. Então esses movimentos nobres são conquistados. E aí você vai dizer, assim como essas caixas registradoras precisam de fazer esse processo aqui, ó, para registrar, nós precisamos manter o contato com a vida e com os nutrientes para registrar melhores aprovações mecânicas para desacordar os movimentos nobres, renderizando e acertando melhor a descompartibilidade dessas mudanças de gradiente eletroquímico quando a gente está em particípio dessas atividades. Então, tudo isso gera a ionização, a eletroquímica, a dessalinização, né? E tudo isso faz um novo empreendimento nas assinaturas de proporções pré, meio e pós, pré-radical e pós, esses processos. E chegamos lá. Eu não sei se aqui é a parte boa, mas eu espero que não, né? Que a parte boa é isso aqui, ó. É a assimilação da diferença de pressão. Todo momento que era para um momento novo, acontece isso daqui, ó. Nasce uma célula que diz particularidade nessa contração de pressão. E essa disparticularidade começa a ser inscrita na célula a partir desse empreendimento de
de inscrita de pressão. Só que essas inscrições de pressões são tão finas porque são ondas. Olha só, você tem o eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma ele apresenta a frequência normal, ele tem esse estudo, 60%, e no coração a gente tem os terminais do coração, que chama nódo sinoatrial. Nódo sinoatrial. Ele considera o marca-passo do coração, porquanto eu queria uma coisa mais elétrica. Atividade elétrica. Corrente elétrica origina-se no nódulo sinoatrial, atravessa inicialmente o átrio direito e em seguida o átrio esquerdo, fazendo com que os músculos destas câmeras se contraiam e o sangue seja bombardeado. Porém, você tem uma instalação e um compasso de apreensão elétrica nesse coração que é rítmico, que a gente chama de marca-passo. Então, olha só como o ritmo ele desenvolve em percussão. Só que um atleta ele consegue desenvolver a assimilação rítmica, desfibrilando com mais atividade o coração, ou seja, ele consegue aumentar os picos de onda e a gente consegue ler isso a partir do eletrocardiograma. Então você consegue sim alimentar e renovar e adaptar esses desempenhadores de íons, né, apreendidos pelas sensações que a gente viu aqui dessa forma, a partir dos gradientes eletroquímicos. Só que esses gradientes eletroquímicos, tudo isso aqui, que é caixa registradora, é a partir das leituras de órgãos sensitivos em desadequação das letras significando uma matriz, que é matéria. Então essa é a caixa registradora, perfeito? Então você é uma caixa registradora e você consegue desregistrar tudo em você e até mesmo conhecer graças a esse empreendimento científico que a gente desbrinca até hoje de provocar saber, ou provocar o conforto, o relaxamento dessa confirmatividade com os empreendimentos tecnológicos, né? E aí e aí você tem as metais, né? Por fim, você tem os metais que conseguiram nessa embarcação das equações de regência da natureza, ou seja, os intemperismos e os trabalhos, né? Os trabalhos que fazem associação e ajuste, né? Associação e ajuste, que a gente chama de adaptação, ajuste, configuração. Nessas interseções, você tem cada vez moléculas que compartilham melhores empreendimentos e melhores sensações. Então você tem um prego um emprego de afinação
das sensações que nos inscreve. Que nos inscreve que nos escreve no plano. Então a gente tem pregos de inscrição de sensações para vários tipos de plano, e a gente consegue ajudar a natureza, que já faz isso por natureza. A gente consegue ajudar a natureza a regenciar esses intemperismos, trabalhando com ela a favor dela nos entregar melhores sensações, né? E aí essas sensações, elas estão entre a importância dos elementos não metal e da importância do elemento com metal para fazer o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele tem muito a imagem da simetria. E a simetria tem um prego para poder encaixar, que desaponta melhor conexão em algo. É mais ou menos isso que a gente veio falando nessa minha playlist aqui, que chama a periodicidade dos elementos, né? E é isso, né? É isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje, né? No mais, deixa eu pegar aqui, fechar aqui. E aí, semana que vem a gente retoma falando dos elementos, como a gente sempre fala, né? Essas pausas é muito importante, porque a gente consegue afirmar ainda mais essa retenção de conhecimento sobre esse empreendimento de poder, que a gente fica anos na escola e às vezes a gente sai e tem a sensação de descarga. Mas acredite ou não, você tá cheio de carga disso aí. Você só precisa de dar uma revisãozinha, né? E é isso que a gente fez. Espero que vocês gostem. Então até o próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui.